Então pronto. Ora, uma boa noite a todos. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Já não dizia isto assim há muito tempo. Bem-vindos a um novo episódio do Então Pronto. Já viram pelo título que celebramos um ano de podcast e eu não me lembrei. Na realidade, o episódio de hoje é para falar um bocadinho de tudo o que aconteceu na última semana. A semana passada saiu o episódio de podcast, lá estou eu a mandar cafos. Saiu um novo episódio de podcast, é verdade, mas aconteceu tudo uma coisa à volta. Eu lancei episódio na mesma, estive cá, tentei, ainda fiz emissões de rádio, mas posso dizer que não foi de todo uma boa semana, não começou bem e terminou um bocadinho melhor, um bocadinho mais feliz por ter conseguido fazer tudo na mesma, mas sempre um bocadinho em baixo, porque na realidade eu perdi um membro de 4 patas na minha família, mas já lá vamos. A semana passada lancei um episódio de podcast, lá estava eu a ir para o lado outra vez. Deixa-me cá pôr este microfone melhor, eu sinto que isto não está muito bem, está melhor assim? Está melhor assim. Também estamos neste momento no Relax. Acabei de gravar as minhas 2 emissões, porque eu gravo sempre à terça as últimas 2 emissões da semana e depois gravo o meu podcast. Portanto, aqui estou eu a gravar mais um episódio do meu podcast. Então pronto. Estou mais relaxada, estou aqui de perna esticada, não tenho que estar tão importada com aquilo que estou a dizer, até estou a comer uma pastilha elástica. Sabem que isto está para fazer ASMR aqui. Eu podia vir gravar. Não vamos fazer isto, há pessoas que não gostam. Se bem que há pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, adormeço a ouvir ASMR às vezes. Aqueles de pentear o cabelo e cenas assim. E daqueles de ela a passar com as unhas na madeira e coisas assim. Eu adormeço com isso, na verdade. Eu gosto imenso. Sinto-me relaxada. É como se estivessem a fazer uma massagem ao cérebro. É como se estivessem a fazer uma massagem ao cérebro. E então, a semana passada lancei um novo episódio do podcast, gravei na mesma, consegui fazer tudo na mesma, um bocadinho mais triste, mas lancei. Foi um podcast que por acaso, foi um episódio que por acaso gostei muito de gravar, que foi coisas que acontecem. Como é que é trabalhar no McDonald's? Posso dizer que já tenho umas belas histórias para uma segunda parte e só passou uma semana. Só passou relativamente uma semana e eu já tenho belas histórias para contar. E uma delas posso dizer que inclui um chouriço. Fica só aqui em aberto essa história. Não vai ser para a semana que vamos ter um episódio a falar sobre chouriços, mas posso-vos dizer que tem a ver com o chouriço. Uma das histórias que eu tenho para vos contar numa segunda parte de como é trabalhar no McDonald's. Passemos então ao tema verdadeiro deste episódio, que é eu ter feito um ano de podcast no dia 5 de março, se não me engano, ou 7. Não, esperem, eu disse ao mundo que ia lançar um podcast no dia 5. Esperem, não. Eu dei a entender que ia fazer alguma coisa dia 5. Que ia fazer alguma coisa no dia 5, uns dias antes. Eu tenho de ir ao Instagram. Esperem aí, deem-me um segundo. Eu vou falando, porque isto é estranho. Tipo, ficarmos um bocadinho sem ninguém falar acaba por ser fica um bocadinho estranho, mas eu consigo rapidamente ir aqui ao meu Instagram porque eu fiz publicações, entretanto, como é publicações que não precisam de lá ficar durante muito tempo, eu acabei por apagar, mas tenho aqui, então, em 6 de março de 2021, eu fiz o quê? Eu nem sei o que é que fiz. Esperem lá, eu estou um bocado bugada, eu não tenho isto no meu Instagram, mas eu tinha publicado no meu Instagram estas coisas. Estou um bocado alterado. Ai, eu estou a ir para o Instagram da minha coelha e não para o meu. Eu quero ir para baixo. Ok, isto aqui é a hora da Carol, a minha hora, tal, estamos bem. Pois eu lancei isto nesta altura, onde é que está? Não está, né? Já não está, pois não está aqui. Então como é que eu vou descobrir? Vou ter de ir aos Insta Stories. Não é a minha atividade, não. É aos meus arquivos, Insta Story. Não, isto é das publicações, que eram as histórias. E vamos lá então a 5 de março de 2021, porque estamos em 2022, fez um ano, é 2021, exatamente. Estou a fazer bem as contas. Eu sou máxima de contas. Então vamos ver, olha, vamos a começar aqui pelo dia 1 de março de 2021, fiz um Insta Story a comer cereais e aqui, sim, sou time primeiros cereais. Aqui logo a dizer que eu sou time primeiros cereais. Sim, eu sou a pessoa que mete primeiro os cereais e depois o leite. Porque assim, se eu meter o leite primeiro, depois meto os cereais, eles vão ficar a boiar.
E então como mais leite do que cereais. E quando se for ao contrário, como mais cereais. O objetivo é esse. Depois fiz uma história a dizer que o senhor do banco era estúpido, ok, o normal, ok, uma publicidade de toda da nossa rádio, quinta-feira, ok, certo. E depois no dia 4 de março, que foi exatamente no mesmo dia, lancei uma história a dizer 5/3/2021 com a imagem do podcast, que é então pronto, com a minha cara laroca. No dia 4. E no dia 5 de março, lancei... O que é que eu lancei? Acho que nem cheguei a lançar. Pus um Insta Story a dizer demorou, mas chegamos. Eu e mais não sei quem, porque era só eu na realidade. E foi quando eu disse no dia 5 de março que ia lançar um podcast, porque fiz uma imagem a dizer o podcast. Portanto, foi a 5 de março que o podcast foi lançado, que eu pus no ar, que eu disse que ia haver um podcast. Foi no dia 5 de março, a dizer disponível por agora no YouTube e no meu querido e amado Spotify, que continuamos no Spotify. Google Podcast, estamos a caminho. Já estamos no Google Podcast, estava complicado, mas já estamos. E também tivemos muitas complicações com o Apple, mas lá chegamos. E então foi no dia 5 de março que saiu o jingle. Acho que se pode chamar jingle do meu podcast, que é o início de cada episódio que vocês ouvem antes de eu começar a falar. No dia 5 de março saiu o jingle do meu podcast. Também onde é que podiam encontrar, que era no YouTube e no Spotify, por agora. E era todos os domingos às 19. Antigamente era aos domingos, agora é às quintas. Antigamente era aos domingos que eu lançava podcasts. E depois, no dia 7 de março, foi quando saiu o primeiro episódio do podcast, que na realidade se chamava Isto é um Podcast? Ok. Continuo a perguntar, será que isto é um podcast? Então foi a dia 7 de março que lancei o meu primeiro episódio de podcast. No dia 5 lancei só o jingle, portanto não é bem considerado o primeiro dia de podcast, mas foi no dia 7 de março que lancei o primeiro episódio do meu podcast. Eu pensava que ia conseguir fazer episódios todas as semanas. Mentira, não fiz. Tenho 17 episódios e podia ter 50 e tal, que eu já estive a fazer as contas. Em 50 e tal semanas eu podia ter feito. Se fizesse todas as semanas eu tinha 50 e tal episódios já, e não, só tenho 17, 18 com este, acho eu. Portanto, podem ver que eu não consegui ser uma pessoa certinha, mas isso também porque na altura em que eu comecei não estava a pensar em arranjar trabalho e depois de repente deu-me uma luz na cabeça e arranjei, e agora trabalho. Tenho 3 até, tinha um, naquela altura não tinha nenhum porque estávamos confinados, portanto estava em casa o dia todo, e agora tenho 3. Para quem passou de nenhum para 1, para 3 é fixe. Quer dizer, eu tinha um, mas era um que não era bem... Como é que eu ia te explicar? Estava sempre garantido, mas naquela altura não estava a trabalhar. É isso que eu quero dizer. Porque eu continuo a trabalhar no mesmo sítio. Portanto, ele continua lá. E então foi no dia 7 de março que eu lancei o meu primeiro episódio de podcast. Portanto, foi na semana passada, agora vamos ao Google. Foi na segunda-feira da semana passada que eu lancei o meu primeiro episódio de podcast. Agora temos aqui o João... uma Imperial só. Pronto, temos aqui o João a chatear-me os cornos, como de costume. João, gosto muito de ti se estiveres a ouvir isto, mas és um ganda chato. É mentira, eu sou mais chata que ele, mas pronto. E então foi no dia 7 de março de 2021 que lancei o meu primeiro episódio de podcast. Na segunda-feira da semana passada fez 1 ano e eu esqueci-me completamente de celebrar tal coisa, porque aconteceu toda uma coisa no fim de semana. Então, a minha cadela no fim de semana, no dia 5, entrou no hospital. Entrou de urgências numa clínica hospitalar de animais, não foi para um hospital de humanos, foi hospitalar de animais, porque estava muito mal, estava a perder sangue por tudo o que era, pronto, não era por tudo o que era sítio, era por um simples buraco que ela tem lá em baixo entre as pernas. Entramos com ela no hospital e ela sobreviveu até domingo, porque no domingo eu após ir vê-la, achei que ela estava a sofrer e decidi abater a minha cadela no dia 6 de março de 2022. Toda a semana a seguir foi um bocadinho complicada, porque de um momento para o outro a minha cadela estava linda e contente e aos saltos por todo o lado, que foi na quinta-feira, que foi a última vez que eu a vi, e quando eu chego na sexta-feira à noite, ela olha para mim com o rabo entre as pernas e vai-se embora. Achei um bocadinho estranho, mas às vezes ali por causa do barulho, de alguma coisa, ela fica com medo e vai-se embora. No sábado de manhã, quando a vejo assim, foi ir com ela para o hospital logo, e
foi começar a interiorizar que se calhar era a última vez que ia ver o meu animal de estimação, que estava comigo desde que eu tinha 10 anos, porque a cadela ia fazer 14 anos este ano, eu tenho 24, portanto é mais ou menos, estão a ver o que é. Eu tenho a cadela desde que me lembro, desde ser gente, porque eu relativamente só me lembro da minha existência a partir dos 15 para a frente, portanto a cadela já existia nessa altura. Eu lembro-me de mim sempre com a princesa ao meu lado, e neste momento eu sei que ela continua ao meu lado, mas não fisicamente. Portanto, foi uma semana difícil para a minha pessoa, porque é como perder um irmão, quase. Foi mais, mas posso dizer que foi menos difícil para mim do que foi para a minha mãe. Foi angustiante ver a minha mãe. A minha mãe chorava sempre, a toda a hora. A toda a hora a minha mãe estava a chorar. A minha mãe só não chorava quando estava a dormir. E, portanto, foi um bocadinho mais complicado, porque se eu não ouvisse a minha mãe chorar, eu não chorava. Porque eu sou aquela pessoa que tem coração de pedra. Portanto, eu não chorava, eu consigo guardar as coisas para mim se eu quiser, e então não saía cá para fora a tristeza que eu tinha. Eu chorava porque ouvia a minha mãe chorar e sentia que ela estava a passar mesmo mal, porque na realidade o sentimento que eu tinha pela princesa era o mesmo sentimento que eu tinha pela Jéssica há uns anos atrás. Para quem não sabe, eu tive uma melhor amiga que faleceu quando eu tinha 12 anos. Há 12 ou 13, já nem me lembro bem o ano, a idade que tinha, mas foi quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu perdi a minha melhor amiga. E então o sentimento pela minha melhor amiga é como se fosse uma irmã para mim. Foi sempre a pessoa que esteve lá para mim. Eu era gozada nessa altura, eu sofria de bullying, então era nela que eu me protegia. Não sei se estou a fazer entender. E o sentimento que eu tenho pela princesa é exatamente o mesmo. É como se fosse uma melhor amiga para mim, uma irmã para mim. E então, tendo em conta que eu já tinha passado por essa dor, a dor que eu senti agora com a princesa foi exatamente a mesma. E como eu já a tinha sentido, já sabia como é que havia de lidar com ela. Já a minha mãe, verdade, já morreram vários familiares da família da minha mãe, mas de certeza que nenhum deles a minha mãe tinha tanto amor como tinha pela princesa, e ela continua a ter. E eu logo no dia eu já sabia que ia acontecer e mandei logo ao ar que vamos ter outro, e a minha mãe disse logo: não quero ter outro, porque depois não sei o quê. Posso-vos dizer que a minha mãe já está à procura de seguros para o cão, para o próximo que a gente tiver. Portanto, eu já lhes consegui convencer a ter daqui a uns meses. Espero apresentar-vos um novo familiar da minha família. A princesa vai estar sempre presente nos nossos corações. Foi uma cadela linda e maravilhosa. Estou quase a chorar. Mas ela já estava velhinha, ela ia fazer 14 anos, portanto nós já estávamos à espera. Posso-vos dizer que quando eu fui buscar a Mel, o objetivo era mesmo esse, ter um animal, porque eu já estava à espera que a qualquer momento a princesa pudesse partir, e assim eu ia me sentir muito mais só e abandonada. E agora tenho a Mel, que partilha o quarto comigo, portanto nunca estou sozinha. Quando fui buscar a Mel já foi a pensar nisso, que um dia a princesa podia partir, porque mais rápido partia ela do que partia eu. E então foi por isso que fui buscar a Mel, e eu já estava consciencializada que isso podia acontecer, e foi desta vez. Foi todo um momento. Nós assistimos à partida dela, nós ficámos lá, nós vimos a cadela a levar o líquido para poder. Ao primeiro foi induzida à sono, acho eu, foi assim, e depois é que a mataram, entre aspas, que aquilo é com um líquido, ninguém mata ninguém assim à facada. Portanto, é induzindo um líquido que acaba por fazer com que eles parem, que o batimento cardíaco pare, que o coração pare, e foi angustiante ver a minha mãe. Eu encostei-me a um canto a chorar, literalmente, porque foi difícil, mas acho que passada uma semana posso dizer que já estou recomposta, porque é assim, nós falamos que os animais são pessoas muito importantes para nós, mas quando vos acontecer, e vocês se calhar agora estão a pensar: ai, passou tão rápido essa dor. A dor não passou, a dor continua lá. Eu, se falar um bocadinho mais sobre o assunto, começo a chorar, mas é saber controlar, que é aquilo que eu já consigo fazer, que é controlar. Mesmo passado uma semana, eu consigo controlar e contar às pessoas tudo o que aconteceu sem tentar uma mínima lágrima, não só porque já sei fazê-lo há muitos anos. Quando me perguntam porque é que a Jéssica faleceu e qual foi a razão e o que é que aconteceu, eu já o consigo contar sem deitar uma única lágrima. Portanto,
é mais fácil quando já estamos calejados, que é o meu caso. Portanto, é que a última semana foi um bocadinho mais complicada. Eu tive bem na dúvida se conseguia gravar a emissão na segunda e na terça, mas na segunda lá me levantei e consegui. Na terça foi um bocadinho complicado porque, como é que eu te explicar, enquanto segunda eu não vou a lado nenhum, eu posso demorar o tempo que eu quiser a gravar. Se eu quiser começar a chorar a meio, posso chorar e depois gravo passado uma hora. Na terça-feira não posso fazer isso, eu tenho de gravar de manhã àquela hora, e se não ficar gravado pelo menos até às 8h30 já não vai acontecer, já não consigo, já foi uma emissão ao ar. Portanto, na terça foi um bocadinho mais difícil, mas fez-se na mesma. Quarta e quinta também saiu, porque eu vim à rádio, portanto acabei por gravar aqui, correu tudo muito bem, e agora, pronto, agora é seguir em frente com a vida e ter outro daqui a uns belos, de uns meses. A princesa será sempre a nossa princesinha. Continuamos com tudo lá em casa, posso-vos dizer que tudo e mais alguma coisa, tudo o que é taças, comida, continua tudo no mesmo sítio. Está lá tudo, o meu pai não quer deitar para o lixo. Eu não queria deitar para o lixo, eu queria guardar numa caixa, que era para quando tivéssemos outro ficar lá, não é? Se vamos ter outro, se estamos a pensar ter outro, outra, vai ser uma cadela. Se estamos a pensar ter outra, para quê? Para que deitar para o lixo? Temos coisas tão boas ali. Portanto, eu queria guardar numa caixa. O meu pai não me deixa. Portanto, eu não quero só ir buscar outra para preencher, porque nunca consegues preencher o lugar de um animal que teve contigo durante anos, mas aconchega ali um bocadinho o coração. Não quero ir só buscá-lo para aconchegar um bocadinho o meu coração, mas também para aconchegar um bocadinho o coração da minha mãe e fazer imensa companhia ao meu pai, porque o meu pai neste momento está em casa o dia inteiro, e a cadela era uma companhia para ele. Ele falava com a cadela ria-se para ele, mexia o rabinho, era como um filho. E agora não o tem. Ele, no dia a seguir, quando eu fui trabalhar, ele vira-se para mim e pergunta-me: Carolina, com quem é que eu vou falar agora? Pô, espera aí, engasguei-me com a escolher. Depois eu disse-lhe: falas com a coelha, que é o animal mais perto que tu tens. Não, falas com as paredes ou com a televisão, até parece que não gostas de ver os brasileiros. E pronto, a semana passada foi isto que aconteceu. Eu, por acaso, gravei podcast na mesma sem contar nada, porque acho que não, naquele momento ainda não conseguia. Agora já consigo, agora já sou uma mente aberta e já falo tudo, já digo tudo. E então foi por isso. A semana passada passou-me completamente. Só me lembrei esta semana, não, lembrei-me lá para sábado, que tinha feito um ano de podcast e eu não partilhei nada. Será agora, esta quinta-feira, agora no momento em que está a sair, que eu vou partilhar que fizemos um ano de podcast e que eu me esqueci completamente de tal, e que é neste episódio que vocês vão saber o porquê. Portanto, fizemos um ano de podcast, eu não me lembrei, mas estou a gostar muito desta jornada. Acho que está a ser uma aprendizagem. Que mentira, estou aqui a tentar fazer um belo como é que se chama? Um belo discurso, mas não vai sair um belo discurso. Então, pensei que conseguia fazer muitos mais episódios. Tem sido complicado. Foi complicado ali numa altura, quando eu tive de gerir tempo para conseguir gravar para a rádio, trabalhar no McDonald's, trabalhar numa escola de futebol, ser diretora do clube. Por acaso só servir para assinar papéis, estou a dizer isto só para parecer chique, mas ainda gravar podcast tive de deixar uma coisa de lado, que foi o podcast. Mas eu adoro fazer isto, porque na realidade eu aqui posso dizer tudo o que eu quero e tudo o que eu penso, sem ter problemas se alguém vai ficar chateado, porque é assim, se não gostam da minha opinião, simplesmente carregam no pause e vão-se embora, ou deixam de seguir. E como eu não tenho responsabilidade nenhuma não é que eu aqui tenho simplesmente só a minha responsabilidade, é mais isso. Por exemplo, se eu dizer alguma baboseira na rádio, a rádio está posta em xeque, e aqui a única pessoa que está posta em xeque sou eu, mais ninguém. Sou só eu e eu, portanto, adoro fazer isto. Foi por isto que eu cheguei à rádio, foi por ter um podcast, foi por ter playlists e isso tudo. Foi por isso que eu neste momento tenho uma hora só minha na hora da Carol, porque o Pedro deu-me um voto de confiança e eu agarrei nesse voto de confiança e estou a dar tudo o que tenho, independentemente dele dizer às vezes que eu só digo bosta. Mas se eu realmente só dissesse bosta, já não estava onde estou. E então estou muito feliz por ter feito um ano e só ter lançado 17 ou 18 episódios, mas pelo menos lancei, e passado um ano estou aqui com um novo episódio, com 2 até, porque eu fiz um episódio após fazer um ano e não me lembrava. Pois, e é isto, foi o episódio desta semana. A semana passada disseram-me que o episódio passou super rápido. Posso-vos dizer que foi
um dos maiores episódios. Não foi está ali no 3º ou 4º episódio maior que eu fiz, mas como o tema era tão interessante, parece que passou bem rápido. Portanto, vou tentar o mais rápido possível encontrar mais histórias sobre o que é trabalhar no McDonald's, que é para ter mais um episódio desses. Pode ser? Querem? Tá bem. Eu volto novamente para a semana com mais um episódio, na quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui onde quer que vocês estejam a ouvir, que é no Spotify, no YouTube, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. É sempre à quinta-feira às 19 horas, um bocadinho antes da nossa rádio e um bocadinho depois da hora da Carol. Eu, se puder, volto para a semana com mais um episódio que ainda não sei qual é, mas adeus, beijinhos, e eu não gosto de vocês, porque eu não gosto de ninguém. Por acaso muitas vezes perguntam-me, mas de quem é que tu gostas? Ninguém. A verdade é essa.